Após desvendarmos as teorias que nos ajudam a compreender a gênese das políticas públicas, hoje focaremos em um estágio igualmente crucial, porém repleto de obstáculos: a implementação de políticas públicas. Preparados para mergulhar nos problemas, dilemas e desafios que transformam o papel da política em realidade concreta e que moldam diretamente a atuação da nossa companhia. A implementação de políticas públicas é a fase em que as decisões tomadas na formulação são colocadas em prática. Longe de ser um processo automático e linear, a implementação é frequentemente um terreno minado de dificuldades, onde a melhor das políticas pode naufragar se não for bem executada. Compreender os problemas, dilemas e desafios inerentes a essa fase é essencial para analisarmos criticamente as políticas que afetam a CONAB e para nos prepararmos para atuar de forma eficaz em sua operacionalização. Problemas na implementação. Diversos problemas podem surgir durante a implementação de uma política pública, comprometendo seus objetivos e resultados. Problemas de comunicação. Falhas na comunicação entre os diferentes níveis de governo, entre os órgãos envolvidos e entre os implementadores e os beneficiários podem levar a mal-entendidos, interpretações equivocadas e ações descoordenadas. Problemas de coordenação. A implementação frequentemente envolve a atuação de múltiplas organizações com diferentes culturas, prioridades e procedimentos. A falta de coordenação eficaz pode gerar redundâncias, conflitos e lacunas na execução da política. Problemas de recursos. A implementação requer recursos financeiros, humanos, materiais e tecnológicos adequados. A escassez, o atraso na liberação ou a má gestão desses recursos podem inviabilizar ou comprometer a efetividade da política. Problemas de capacidade. Os implementadores precisam possuir as habilidades, o conhecimento e a expertise necessários para executar as tarefas designadas. A falta de capacitação, a rotatividade excessiva de pessoal ou a ausência de um quadro técnico qualificado podem prejudicar a implementação. Problemas de burocracia, o excesso de formalismo, a rigidez dos procedimentos, a lentidão dos processos e a resistência à mudança dentro da burocracia podem dificultar a implementação ágil e eficiente da política. Problemas de resistência. A política pode encontrar resistência por parte de grupos afetados, beneficiários ou não, de atores políticos com interesses divergentes ou de segmentos da própria burocracia que se sentem ameaçados ou discordam da política. Problemas de corrupção, desvios de recursos, fraudes e outras práticas corruptas podem minar a implementação e desvirtuar os objetivos da política. Problemas de monitoramento e avaliação insuficientes. A ausência de sistemas de monitoramento eficazes e de mecanismos de avaliação robustos dificulta a identificação de problemas na implementação e a realização de ajustes necessários. Dilemas na implementação. Além dos problemas práticos, a implementação de políticas públicas frequentemente envolve dilemas complexos que exigem escolhas difíceis. Universalismo versus focalização. Decidir se a política deve ser oferecida a todos os cidadãos, universalismo, ou direcionada a grupos específicos considerados mais necessitados, focalização. Ambas as abordagens possuem vantagens e desvantagens em termos de equidade, custos e efetividade. Top-down versus bottom-up. Escolher entre uma implementação controlada centralmente, com diretrizes detalhadas, top-down, ou uma abordagem mais flexível, que permite adaptações locais e a participação dos implementadores de nível de rua, bottom-up. Controle versus autonomia. Definir o grau de controle que os formuladores devem exercer sobre os implementadores, versus a autonomia necessária para que estes possam adaptar a política a diferentes contextos e inovar na sua execução. Eficiência versus equidade. Buscar a forma mais eficiente de implementar a política, menor custo, maior rapidez, versus garantir que ela alcance todos os grupos de forma equitativa, mesmo que isso implique em processos mais complexos ou custos mais elevados. Transparência versus sigilo. Decidir o nível de transparência a ser adotado na implementação, equilibrando a necessidade de accountability com a proteção de informações sensíveis ou estratégicas. Desafios na implementação. Os problemas e dilemas mencionados se traduzem em desafios significativos para a implementação de políticas públicas. Garantir a adesão e o engajamento dos atores, obter o apoio e o comprometimento dos diferentes órgãos, agentes da burocracia, beneficiários e outros stakeholders envolvidos na implementação. Superar a resistência à mudança, vencer a inércia e a oposição de indivíduos ou grupos que se sentem ameaçados pela política ou que preferem o status quo. Adaptar a política a diferentes contextos, reconhecer a diversidade territorial, social e econômica do país e adaptar a implementação da política às especificidades de cada localidade. Construir capacidade institucional, desenvolver e fortalecer as habilidades e os recursos das organizações responsáveis pela implementação.
Assegurar a sustentabilidade da política, garantir que a implementação seja viável a longo prazo, considerando aspectos financeiros, políticos e sociais. Promover a inovação na implementação, buscar novas abordagens, tecnologias e processos que possam tornar a implementação mais eficiente e eficaz. Lidar com eventos imprevistos. A implementação raramente ocorre em um ambiente estático. É preciso ter capacidade de adaptação e de resposta a mudanças no cenário político, econômico e social. A implementação e a CONAB. Para a nossa atuação na CONAB, compreender os problemas, dilemas e desafios da implementação é fundamental. A companhia é um dos principais braços do governo federal na implementação de diversas políticas relacionadas ao abastecimento alimentar, ao apoio à agricultura familiar, à garantia de preços e à segurança alimentar e nutricional. Ao analisarmos as políticas em que a CONAB está envolvida, devemos nos perguntar: quais são os principais problemas de comunicação e coordenação que a CONAB enfrenta na implementação dessas políticas com outros órgãos e entidades? Como a CONAB lida com a escassez de recursos e os desafios de capacidade na execução de seus programas? Quais dilemas a CONAB enfrenta ao decidir sobre a universalização ou focalização de seus programas, ou sobre a abordagem top-down ou bottom-up na implementação? Quais são os principais desafios para garantir a adesão dos produtores, dos compradores e de outros beneficiários aos programas da CONAB? Como a CONAB monitora e avalia a implementação de suas ações e utiliza esses dados para realizar ajustes e melhorias? Ao internalizarmos esses aspectos da implementação, estaremos mais preparados para compreender as complexidades da atuação da CONAB e para contribuirmos de forma mais eficaz para o sucesso das políticas públicas que impactam o setor agroalimentar e a segurança alimentar no Brasil. Ao trazermos esses problemas, dilemas e desafios para o contexto específico da CONAB, algumas reflexões se tornam cruciais. Por exemplo, quais são os principais problemas de comunicação e coordenação que a CONAB enfrenta na implementação dessas políticas com outros órgãos e entidades? A complexidade da estrutura administrativa federal e a multiplicidade de atores envolvidos na política agrícola e de abastecimento, Ministério da Agricultura, secretarias especiais, agências reguladoras, governos estaduais e municipais, naturalmente geram desafios de comunicação. A clareza dos objetivos, a definição de responsabilidades e o estabelecimento de canais de diálogo eficientes são cruciais para evitar ruídos e garantir a sinergia necessária para a implementação eficaz das políticas. A CONAB, muitas vezes atuando na ponta da execução, precisa de fluxos de informação claros e ágeis com os órgãos formuladores e financiadores para garantir que as ações sejam implementadas de forma coesa e alinhada com os objetivos gerais. Em relação à escassez de recursos e aos desafios de capacidade na execução de seus programas, como a CONAB lida com essas questões? A disponibilidade orçamentária e a alocação de recursos são sempre fatores limitantes. A CONAB precisa otimizar o uso dos recursos disponíveis, buscando a eficiência na gestão, por vezes, priorizando ações em função da disponibilidade financeira. Da mesma forma, a capacidade técnica e operacional da companhia, tanto em termos de pessoal qualificado quanto de infraestrutura logística e tecnológica, é fundamental para a implementação bem-sucedida dos programas. Investimentos em capacitação, modernização de sistemas e parcerias estratégicas podem ser caminhos para mitigar esses desafios. Os dilemas também se manifestam na atuação da CONAB. Ao decidir sobre a universalização ou focalização de programas como o de aquisição de alimentos, PAA, ou de garantia de preços, a companhia precisa ponderar entre o alcance amplo e a necessidade de direcionar recursos para grupos mais vulneráveis. A escolha entre uma abordagem top-down, com diretrizes centralizadas, ou bottom-up, com maior autonomia para as unidades regionais adaptarem os programas às realidades locais, também é um ponto de tensão constante. Encontrar o equilíbrio ideal entre essas abordagens é essencial para a efetividade e a legitimidade das ações da CONAB. Um desafio persistente para a CONAB reside em garantir a adesão dos produtores, dos compradores e de outros beneficiários aos seus programas. A confiança nas instituições, a clareza das regras, a facilidade de acesso aos programas e a percepção de benefícios são fatores cruciais para a adesão. A CONAB precisa desenvolver estratégias de comunicação eficazes, simplificar os processos de inscrição e participação, e demonstrar os resultados positivos de seus programas para construir e manter a confiança dos seus públicos-alvo. Finalmente, como a CONAB monitora e avalia a implementação de suas ações e utiliza esses dados para realizar ajustes e melhorias? A implementação eficaz requer um sistema robusto de monitoramento para acompanhar o progresso das ações, identificar gargalos e desvios, e fornecer informações para a tomada de decisão. A avaliação, por sua vez, permite verificar se os programas estão alcançando seus objetivos,
se são eficientes no uso dos recursos e se geram os impactos desejados. A Conab precisa investir em indicadores de desempenho claros, em sistemas de coleta e análise de dados eficientes, e em mecanismos de feedback que permitam incorporar os aprendizados da implementação no aprimoramento contínuo de seus programas e políticas. Ao mantermos essas perguntas em mente ao longo de nossa jornada de estudos, estaremos não apenas absorvendo o conteúdo teórico, mas também desenvolvendo uma visão crítica e aplicada sobre os desafios reais da implementação de políticas públicas no contexto da Conab. Este olhar prático será fundamental para o nosso sucesso no concurso, mais importante ainda, para a nossa futura atuação como agentes transformadores na nossa companhia.